A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho do único e soberano Deus, o Criador do céu, da terra e de todos os seres viventes. Queridos amados, eu estou sumido aí dos vídeos, mas vou retornar na medida do possível. Só estou pregando o Evangelho na rua, conforme foi me mostrado em visões, em sonho, e estou fazendo o que o nosso Pai mandou. Mas hoje eu vim trazer esse vídeo aqui no meu intervalo do trabalho, falando das pessoas boas. Eu tenho um cunhado muito bom de coração, né? Assim como conheço muitas outras pessoas que são boas, mas não confessaram o Senhor Jesus. Então eu vou trazer uma história aqui, em Atos 10, de um homem chamado Cornélio, que era comandante do batalhão italiano. Ele era um homem muito bom, ele dava esmola às pessoas, e ele era temente ao nosso Criador, o nosso Pai Celestial. Só que ele não havia ouvido ainda a mensagem sobre Jesus Cristo e nem havia recebido o Espírito Santo. O que eu quero com essa mensagem? Que as pessoas boas entendam que todas elas precisam confessar que o Senhor Jesus, o nosso glorioso e eterno Rei, Yahushua, todos precisam confessar o seu nome para que sejam salvos de fato e se tornem de fato os filhos de Deus, não achando que só suas boas ações vai salvar, tá? Porque ninguém é salvo pelas suas ações, tá? Tem que ter fé também, fé no Filho de Deus, o nosso Pai e nosso Criador, no Senhor Jesus Cristo. Então esse centurião romano, ele dava esmola, ele orava sempre e ele era temente a Deus, e todos da família dele também. Um centurião romano, ou seja, ele era um gentil. E de tanto ele fazer isso por muitos anos, Deus enviou um anjo, nosso Criador, nosso Pai enviou um anjo à casa dele e falou para ele que Deus se agradava das coisas que ele fazia, das orações que ele recebia, né, das esmolas que ele dava ao povo pobre, às viúvas, né, os próprios romanos que viviam próximo à casa dele, e também os israelitas, os próprios judeus que existiam lá em Roma. E esse anjo pediu para que ele fosse, enviasse pessoas até Jope, numa cidade lá chamada Jope, e chamasse Pedro, buscasse um homem chamado Pedro, de nome Pedro, e ele estava na casa de um outro Simão, que era um curtidor de couro. E assim foi, o anjo entregou a mensagem e desapareceu de novo, ou seja, ele teve uma visão de um anjo, né? Um arrebatamento de sentido. Para se ver um anjo tem que ter um arrebatamento de sentido. Arrebatamento de sentido é você estar acordado, você está vendo o mundo normal, mas ao mesmo tempo você está vendo o mundo espiritual. Foi isso que aconteceu com Jope, com o centurião romano. E assim foi. Quando o anjo desapareceu, ele chamou 3 dos empregados, um soldado e 2 empregados dele fiéis e temente a Deus também, até esse soldado, e mandou que eles fossem a Jope buscar a Pedro. E nesse trajeto que eles foram, Pedro, no mesmo dia que eles iam chegar, Pedro subiu quase meio-dia, ele estava com fome, para orar. E ele teve uma visão de um lençol descendo do céu 3 vezes com animais impuros, animais que os israelitas não comiam antigamente, não comia. Mas depois da nova aliança, na morte de Jesus, todos os alimentos agora é comível, né? E ele viu esse lençol descendo também em visão, em arrebatamento de sentido, a qual Deus falou para que ele não condenasse ao gentil, porque Pedro ele foi escolhido para pregar o evangelho a só o povo israelita, né? Aos judeus e a toda a família ali de Israel. Mas nesse dia Deus mostrando para ele, através desse lençol, que ele deveria pregar também ao gentil. E ele entendeu, e assim que ele acabou de ter aquela visão, aquele arrebatamento de sentido, os 3 homens chegaram ali embaixo para buscá-lo. Aí explicaram a ele tudo o que aconteceu sobre o anjo e tal, etc, etc. Beleza. Pedro colocou eles para dormir aquela noite, naquele dia, né, o restante do dia, para comer, eles estavam cansados de viagem. No dia seguinte eles foram. Pedro foi com mais 6 homens, 6 conheceram de Pedro, e mais esses 3 que foi enviado. Quando chegou lá, na casa do centurião romano, o Cornélio, ele já estava esperando a chegada de Pedro
E toda a família estava lá. A família do Cornélio estava lá, toda a família dele. E eles ouviram a mensagem através de Pedro, a mensagem de que Jesus Cristo é a mensagem da salvação, que Jesus Cristo era o Filho que desceu do céu, que era da promessa dos profetas, etc. E no mesmo momento ali, eles aceitaram a mensagem. Todos eles aceitaram da casa de Cornélio. E naquele mesmo momento, eles receberam o Espírito Santo. E detalhe, eles foram batizados depois de receber o Espírito Santo. Foi o que aconteceu comigo. Eu recebi o Espírito Santo primeiro e depois eu fui batizado nas águas, né, cumprindo toda a lei. Ainda mesmo que tem gente que fala que não precisa das águas, mas eu senti necessidade, eu vi Jesus fazendo, vi todo mundo fazendo. Então também desci as águas depois de já ter recebido o Espírito Santo. E isso aconteceu com o centurião romano e toda a sua família. Receberam o Espírito Santo primeiro, todos da sua casa, e depois eles foram batizados nas águas. Então, repetindo, não é só porque você, meu irmão ou minha irmã, são pessoas boas, que faz caridade e tal, que vocês não precisam do sangue do Cordeiro. Do sangue do Cordeiro. Que Cordeiro? Jesus Cristo, Yahushua, Yeshua, ou qual nome vocês preferem chamar, tá? Porque eu entendo que no céu o nome dele será diferente, tá? Nós o chamamos aqui de Jesus, de Yahushua, de Yeshua, mas o mundo espiritual entende. O mundo espiritual, os demônios sabem quem é, tá? Quando a gente fala Jesus, quando a gente fala... mas eu não vou discutir em relação a isso, porque eu tenho a minha mente voltada ao Espírito Santo. Tudo eu pergunto ao Espírito Santo. Então você que é uma pessoa boa, gente fina, fala que teme a Deus, que tem gente que fala que acredita em Deus. Acreditar não é suficiente, vocês precisam crer, ter fé no Filho, ter fé no Salvador, aquele que desceu, que foi enviado por Deus, que deu a sua vida por nós, né? E ressuscitou ao terceiro dia, e depois de 40 dias provando que estava vivo, ele voltou ao céu e tem um trono ao lado direito de Deus, tá? Se teve algum barulho aí de carro, etc., porque eu estou no meu trabalho, estou aqui do lado de uma via expressa, né, uma via rápida, e faz barulho mesmo, tá bom, meus irmãos? Peço perdão a todos aí, e que todos fiquem na paz do nosso Senhor Jesus, nosso glorioso Rei, o nosso Salvador, o que deu a vida por nós, todos nós pecadores. Infelizmente, nós ainda não somos santos, seremos, mas nós temos o sangue, para que nós possamos nos redimir todos os dias, né? A Bíblia diz que a misericórdia do nosso Pai se renova a cada dia. Então, todo dia nós devemos orar, nós devemos nos arrepender, procurar ler a palavra e fazer jejum, para que nós possamos, no dia da vinda dele, ser dignos de entrarmos na glória que foi nos prometida por meio do Filho. Tá bom, meus irmãos? Então fiquem todos na paz e Altíssimo Rei, o nosso Salvador. Amém.